Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, mais uma vez aqui nesse canal, fazendo aqui um novo vídeo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E aqui o nome do canal é De Olho em Tudo, e aqui eu falo a respeito de tudo. Não tenho no momento um nicho específico, mas você vê frequentemente eu falando sobre minha criptomoeda, falando sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários, falo sobre questão política, tentando, o máximo possível, tentando ser imparcial, mas mostrando as evidências dos fatos que nos apresentam a nossa realidade, né? Só que hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão é, pessoal. Como assim, Gabriel? Antes de você ouvir esse vídeo, prestar uma atenção, faça sempre aquilo que eu sempre te peço. Dá ajuda aí ao amigo, se inscreva no canal, deixa o seu like, me dá essa força, valeu? Então, pessoal, hoje eu quero falar a respeito de como você consegue ser uma pessoa sem ser afetada pelo mundo exterior. Como assim? Como você não ser afetado pelo mundo exterior? Quando eu falo de mundo exterior, eu falo das coisas que estão além de você, fora de você, relacionado a tudo à sua volta, seja uma ofensa que alguém te traz, seja uma perseguição que alguém tenta fazer contra você, seja uma situação que você vive em sua vida, a qual você vê que você está num cerco sem saída, ou um problema à sua volta que aparenta ser tão difícil que você não consegue sair dessa situação. Qualquer coisa que te afeta no mundo exterior. Eu quero te ensinar alguns macetes que eu adotei para minha vida que me fez dar muito certo. E até hoje eu tenho resultados com isso. Quando a gente fala sobre o mundo exterior, é aquilo que está além de nós e que as pessoas em nossas voltas ou situações adversas tentam fazer de qualquer forma para nos tirar da famosa megraça, né? De tirar nossa paciência, de fazer a gente se desestruturar ou da gente perder a nossa capacidade de ser uma boa pessoa. Mas quero que você preste bastante atenção. Aqui nesse vídeo eu quero falar sobre 3 questões que toda a pessoa precisa fazer para que não venha ser ser influenciado pelo mundo exterior, seja através de ofensa que alguém te traz, ou perseguição, ou alguma coisa alheia, ou uma situação decadencial que é essa vida que você está vivenciando. Eu aprendi que todo ser humano em si, ele, pela Bíblia Sagrada, quem acredita nela, né, que eu acredito que a Bíblia Sagrada em si é um livro inspirado por Deus, que também nos traz algumas revelações que nos orienta e que nos alerta a respeito de algumas questões. E sobre isso que eu quero falar, sobre como nós fomos feitos por Deus. Nós fomos feitos de acordo com uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, quando a gente fala sobre corpo, alma e espírito, entende-se que o ser humano em si, quem acredita na Bíblia Sagrada, né, em Gênesis 2, versículo 26, que Deus falou assim: façamos-nos um homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia fala que Deus formou um homem do pó da terra e soprou suas narizes o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui nesse versículo você se baseia e entende-se que o homem foi feito, a princípio, através do corpo, através do pó da terra. Em segunda instância, você vai ver que Deus assopra nele espírito de vida, que é o espírito que nos dá a vida. E o terceiro, como o homem se torna, após isso, alma vivente. Então, o ser humano tem corpo, alma e espírito. E você percebe que quando você é matriculado pelo mundo exterior, ou quando alguém tenta te ofender, te fazer o mal, te perseguir, ou tentar alguma situação da vida te frustrar de alguma forma, você percebe que a primeira coisa que você vai sentir é na sua alma. Por que na alma? Porque na alma, aonde está a gerência dos sentimentos e emoções.
onde você sente, onde você é mais sensível, para que através da alma, esse teu corpo ele venha refletir, demonstrando uma tristeza, você fica cabisbaixo, você fica infeliz, fica triste e até muitas das vezes fica visível até para outras pessoas. E muitas das vezes as pessoas ficam tendo essa decadência tão grande que chega em querer nem ter mais a vida, como bate a depressão, ou então por deprimento, a infelicidade de viver e quer se matar, se suicidar, como existem milhares de situações aí no mundo afora. Então você percebe que através do embate na alma influenciou no corpo e no corpo influenciou no espírito, onde as pessoas muitas das vezes se deixam ser levadas pela depressão, pela opressão e tentam tirar a sua vida, como muitas das vezes acontece. Mas só eu quero te ensinar aqui alguns macetes para como você ser uma pessoa de uma postura impecável. E como aconteceu comigo, tem resultado e eu quero também te ensinar esses macetes. A primeira coisa que você precisa fazer em primeira mão é ter uma rotina com Deus. Uma rotina com Deus para a tua vida espiritual estar sempre ativa. Como assim, Gabriel? Tirar um devocional de 10 minutinhos, 15 minutos, mais ou menos, dentro do tempo reservado que você tem. Se tu tiver pouco tempo, faz dentro desse pouco tempo. Se tiver muito tempo, faça também muito tempo. Acorda de manhã cedo, leia a Bíblia Sagrada, ora ao Senhor, 5 minutinhos, 3 minutos, mas sempre tenha um contato com Deus. Nunca deixe Deus de lado. Porque quando o ser humano ele está distante de Deus, ele deixa um vazio, ele deixa um vazio no seu coração tão grande que ele quer preencher com outras coisas sem ser Deus. Aí ele tenta preencher com drogas, com vícios de pornografia, com vícios de cobiça, com vício de ganância, com vício de maledicência, com vício de milhares de coisas que são depravadas, entendeu? Então o ser humano em si, ele precisa ter esse contato com Deus justamente para ele não se perder na sua naturalidade, da forma como Deus o criou. Se lembra em Adão e Eva, quando eles estavam andando no jardim do Éden, que a Bíblia fala lá que na virada do dia, ele sempre descia lá e andava com eles. Eles viam Deus fisicamente. Nesse tempo, como ser humano, não tinha nenhum pecado, não reconhecemos a história, precisa eu descrever os fatos, mas você sabe que eles andavam como o Senhor, e eu acredito que ele dava umas mãos dadas com Deus, e assim se passeava no Éden, feliz, alegre, Adão e Eva, porque não tinha a maldade, não tinha o pecado a vencer. Agora, quando o ser humano ele deixou de ter essa intimidade com o Senhor, desobedecendo a sua ordem, automaticamente ele se afasta de Deus. Então, quando ele se afasta de Deus, vem algo chamado decadência espiritual. E automaticamente nessa decadência espiritual afetou o seu mundo exterior. Se lembra que uma Bíblia me fala que Deus deu permissão para Adão colocar nome nos animais. Agora, na decadência, quando ele desobedece ao Senhor, por mais que os animais tenham os seus nomes, mas agora os animais, a partir daí, eles começam a matar pessoas. Como, por exemplo, a gente vê hoje em dia os animais que estava sob a jurisdição do ser humano, sem precisar domá-lo com força, era só através de o animal enxergar o homem e enxergar nele como um símbolo de autoridade. O homem, quando vai perder esse símbolo de autoridade, ele precisa subjugar o animal através da força, não tendo reconhecimento, muitas das vezes, do animal, que ele é um símbolo de autoridade, como acontece que animais matam pessoas, a terra fica amaldiçoada, alguns lugares não frutificam,
como na África, né, uma falta de água, falta de alimento, isso daí é uma decadência mundial. Mas a questão toda aqui, quero que você entenda, é que o ser humano ele foi feito para estar perto de Deus. Independente da tua religião, da tua crença, você tem que saber que você tem que entender que o ser humano foi feito para estar perto de Deus, não longe de Deus. Segunda coisa, você precisa entender é que se você vive, você tem uma missão, tem um propósito, não é isso? O espírito de vida que Deus colocou em você, ele precisa ser útil para um propósito. Ah, você vive por viver. Ah, não, estou vivo porque Deus permitiu e eu estou aqui na Terra só por andar, falar, comer, dormir, criar filhos, família, se aposentar e morrer. Não, a vida não é somente isso. A vida tem um propósito. Se você está vivo, porque Deus tem um propósito para você. Você precisa enxergar na sua realidade como um todo e entender por que eu nasci. Qual o objetivo de eu ter nascido, qual o propósito que eu tenho que fazer. Com uma pessoa que não sabe para onde de que vai, ela não sabe aonde ela quer chegar. Então, todo ser humano ele precisa se indagar e entender que ele precisa alcançar alguma coisa que Deus permitiu ele alcançar desde o momento que ele pede uma orientação a Deus de saber qual é o seu propósito na Terra. Quando você não sabe para onde você quer ir, você não sabe para onde você vai e você fica andando na Terra de uma maneira sem destino, apenas sendo mais um. Então quero te falar a você uma coisa. Você é algo importante para Deus. Então você precisa entender que você precisa priorizar aquilo que Deus orienta você a fazer. E terceira, o corpo. O nosso corpo, ele, como eu te falei lá, né, em Gênesis 2, 26 e 27, quem acredita na Bíblia Sagrada, sabe que o corpo do ser humano em si, ele foi feito para uma utilização para honrar a Deus, não é isso? Está lá em Romanos que a Bíblia já fala que não podemos usar o nosso corpo como um instrumento da iniquidade, mas usar os nossos membros como ferramentas para Deus, para ser um vaso de honra, não é isso? Então, quando você entende que o seu corpo foi feito para utilizar como vaso de honra, você se prontifica a Deus e fala assim, a minha vida está nas tuas mãos, você faz o que o Senhor quiser. Mas, Gabriel, que tudo isso que você está falando tem a ver com o mundo exterior. Tem tudo a ver. Por quê? Porque o mundo exterior, ele tenta fazer tenta fazer um seguinte, ele tenta fazer algumas coisas com a nossa pessoa. Ele tenta descaracterizar quem nós somos realmente, para nos dar uma imagem de quem a gente não é. Porque se uma pessoa ela te ofende, essa ofensa só será uma ofensa quando você recebe ela. Se você não recebe ela, isso daí não é uma ofensa, qualquer outra coisa, não é isso? Outra coisa, se na tua vida, à sua volta, você está sendo perseguido e você não sabe o porquê, sabe de o seguinte, todas as pessoas que te ofendem, todas as pessoas que te perseguem, uma coisa que elas não esquecem é de você. E veja o lado positivo dessa coisa, você está sendo lembrado por alguém, olha só, que coisa digna, né, de honra, você está sendo lembrado. Então, muitas das vezes, quando você é muito perseguido, muito maltratado, sendo muito ofendido, não enxerga o lado negativo dessas coisas, não. Enxerga isso como um lembrete para eles que você esqueceu deles, mas eles não esqueceu de você. E por mais que eles tentam tentar te desestabilizar, o fato dele lembrar de você é porque você é alguém importante para ele no fundo do coração deles. Então, não tem que dar muita relevância para isso daí, não. Agora, você esquecer deles, faça isso. Eu sempre fui muito perseguido em alguns lugares da minha vida, mas eu nunca
me prestei atenção nisso daí não, por alguns motivos. O primeiro é que quando alguém te persegue, essas pessoas, elas precisam saber um seguinte, para você, será que elas são relevantes para lembrar, para você lembrar delas? Valia a pena? Se não valia a pena, então você não perde o seu tempo. Se para elas você é relevante delas lembrarem de você, então entre você e elas dá mais crédito do que você dá a elas. Então é isso que é mais importante. Eu não estou me preocupado, não me preocupo com isso. Segunda coisa, quando você sabe que você é uma pessoa que faça um gerenciamento da tua vida de uma maneira organizada, e que muitas pessoas tentam te ridicularizar por isso, ou então mesmo da forma que tu fala, que tu faz, que tu age, você não pode prestar atenção para essas pessoas. Por quê? Porque se um comportamento seu te faz chamar muita atenção, é porque, primeiramente, algo em você é incomum para elas. E se algo é incomum em você que chama bastante a atenção para essas pessoas, é porque tem uma luz em você, tem algo especial em você que diferencia você das outras pessoas. Então, se o mundo exterior, que seja qual for a tua situação, tentar te abafar, tentar te colocar para baixo, levanta a cabeça, olha para cima e fala que você é muito melhor do que isso. Você é muito melhor, entendeu? Não fica deixando as coisas tocar no teu coração, ou você se entristecer por alguma razão que alguém fala, alguém acredita ao teu respeito, porque o mais importante não é aquilo que as pessoas falam, mas é aquilo que Deus já lhe apresentou de quem você de fato é. Isso que é o mais importante. O mundo exterior, eu posso colocar isso em uma frase, pegando um versículo bíblico, é aquela passagem que fala que o leão em nosso derredor, ele brama como um leão, pronto para nos tragar. Isso é, o nosso derredor é aquilo que está distante bem de nós, onde o mal tenta nos cercar, tentando nos tragar, nos comer, nos devorar, a partir de uma brecha que a gente emendar, tentando achar uma falha em nós. Todos nós somos errantes, somos falhos, porém, quem nos justifica, quem é o nosso advogado de fato, é a Deus. Então, não se preocupe com isso, que Deus é maior na tua vida, tá bom? E tem mais. Por mais que em nosso derredor, no mundo exterior, o mal tenta nos afetar, a Bíblia fala que no nosso redor, quem nos guarda são os anjos do Senhor, que guarda aqueles que o temem ao nosso redor. Então, se o diabo está ao nosso derredor, Deus está ao nosso redor, nos guardando. Então, não sei qual é o teu sonho, teu objetivo, o teu propósito, ou teu problema, tua dificuldade, não interessa isso. O mais importante é você acreditar que você pode vencer, que você vai vencer e que você já é vencedor. Tá bom, pessoal? Receba essa palavra de Deus. Obrigado por tudo aí, pessoal. Valeu!